permanganato de potássio, cada vez mais frequente, cada vez mais comum o seu uso no mundo dos discos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o permanganato de potássio e a sua aplicação nos discos. Eu queria começar falando a pronúncia correta dessa palavra. É muito comum a gente ver por aí no Instagram, até mesmo aqui no YouTube, pessoas falando permanganato de potássio. Então vamos ter atenção, pessoal, nessa hora, vamos ler com cuidado, revisem a informação, porque a palavra correta é permanganato de potássio. Vai estar aqui no vídeo aqui bem direitinho para vocês não errarem, certo? Então, o permanganato de potássio se trata de um composto químico oxidante com alto poder de limpeza, com alto poder desinfectante. Como a gente vai utilizar o permanganato de potássio? Primeiro, eu queria falar que o permanganato de potássio, apesar de ter aquela coloração, de dar uma coloração roxa na água, enfim, é uma ferramenta bastante suave, bastante eficiente quando utilizada corretamente. Então, para vocês terem uma ideia, o permanganato de potássio pode ser utilizado até nos seres humanos para feridas, para cicatrizar feridas, ele tem um altíssimo poder bactericida, fungicida, contra parasitas também. Mais na frente a gente vai chegar na parte dos parasitas, que é a parte do acaradisco. Mas para você não ter medo da ferramenta, o permanganato de potássio ele é utilizado em até banhos longos em bebês, para fungos de pele, feridas de catapora, cicatrizar, enfim. Então é uma ferramenta bastante conhecida e amplamente utilizada nos seres humanos e também na aquicultura, apesar de ter ganhado aí muita popularidade recentemente. É notável no Instagram, aqui no próprio YouTube, muitos aquaristas, muitos criadores de conteúdo, né, abordarem o permanganato de potássio. Então, a ideia desse vídeo, né, é falar um pouco do permanganato de potássio e focar nos seus cuidados de utilização e focar no seu uso no acaradisco. Então, é muito importante. Ponto número 1 do permanganato de potássio. É muito importante você ter uma balança de precisão. Eu indicaria uma balança de precisão com 3 casas decimais, porque é muito pouco que você vai utilizar, é muito pouco mesmo, a quantidade é muito pequena. Então exige a aplicação, a utilização do permanganato de potássio, ela exige precisão. Então uma balança aí com 3 casas decimais, ela não vai custar um pouco mais do que R$100 aí no mercado, não custa nem um valor de um acaradisco, né? Então, como o permanganato de potássio é uma ferramenta que provavelmente, depois que você conhecer ali a sua aplicação, a sua eficiência, você vai querer utilizar ele mais vezes e você vai precisar utilizar ele mais de uma vez. Então, essa precisão na hora de pesar para aplicar o permanganato é muito importante, é indispensável. Então, uma balancinha aí de precisão com 3 casas decimais vai te ajudar na hora de aplicar o permanganato. Alguns cuidados devem ser tomados na manipulação, no manuseio do permanganato de potássio. Ele queima, ele é um agente oxidante, ele vai queimar toda a matéria orgânica que está ali presente. Então você não pode pegar no comprimido ou no pozinho ou nos cristalzinhos, são as formas que eles, ou líquido também, você pode encontrar ele no mercado líquido, em pequenos cristais, em pó ou em comprimidos. E às vezes é um comprimidozinho, você rasga a embalagem e tem um pozinho dentro. Então, toma muito cuidado, não deixa entrar em contato diretamente com a sua pele, porque vai queimar as tuas mãos, pode queimar os teus olhos. Então, tenha muito cuidado, porque mancha objetos,
É bacana, dá para usar para desinfetar um objeto, dá, mas vai manchar aquele objeto. Então, muito cuidado na manipulação do permanganato de potássio. É perigoso, pode queimar a tua pele, pode queimar os teus olhos. Aonde você vai encontrar o permanganato de potássio? Bem, você pode encontrar em algumas farmácias. Em muitas farmácias, na verdade, você ainda encontra o permanganato de potássio. Por que eu falo ainda? Porque recentemente a Polícia Federal deu uma regulada na venda do permanganato. Então, em alguns locais você não consegue encontrar o permanganato, mas na maioria das farmácias aí você ainda encontra ele na forma de comprimido. Na própria internet ainda você ainda consegue adquirir ele de maneira prática, sem muita burocracia. Então, como eu falei no começo do vídeo, as aplicações do permanganato de potássio são diversas. Ele tem efeito bactericida, fungicida, ele vai ali oxidar a parede da membrana de parasitas, então ele vai ter um efeito ali parasiticida também, além de ter o efeito de redução de matéria orgânica, ele reduz a matéria orgânica no sistema. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. Além dos cuidados com o manuseio, o permanganato de potássio também exige um cuidado, uma precisão muito grande na sua aplicação. Então vamos ao que interessa, vamos à sua utilização no acará disco. Bem, primeiramente tem alguns detalhes que você precisa saber antes de utilizar o permanganato de potássio no seu acará disco, antes de dar o banho. Primeiro, o permanganato de potássio no acará disco, ele vai ter ali o efeito externo, ele vai limpar externamente o teu acará disco. Então ele vai ali ter os efeitos bactericida, fungicida, parasiticida, enfim, vai dar uma limpada, vai dar um grau ali por fora no teu acará disco. Como é que você vai aplicar? Digamos que essa concentração que está aí, bem popular aí na internet, vem do André Só, vem do livro Discos de Naked True, do André Só, onde ele fala, nos traz essa informação da concentração de 2 miligramas por litro, banho longo, e nessa concentração o acará disco ele pode ficar até 24 horas exposto ao processo de oxidação do permanganato e não vai ter problema. Então o que é que você precisa saber antes de aplicar o permanganato de potássio no seu acará disco? Primeiro, como ele é um agente oxidante de matéria orgânica, você não vai poder aplicar o permanganato de potássio no seu aquário comunitário, porque tem muita matéria orgânica lá, tem planta, provavelmente vai ter um tronco, vai ter substrato, enfim, você não vai ter ali o resultado que você busca aplicando o permanganato no seu aquário comunitário. Mesmo utilizando ele como redutor de matéria orgânica, eu não acredito que seja prático. Até porque ele vai manchar o vidro do teu aquário, ele vai manchar o teu tronco, ele vai manchar as tuas plantas. Então, para utilizar o permanganato de potássio, você vai ter que utilizar ali um aquário hospital. Pode ser um aquário, pode ser um recipiente plástico. Muitas pessoas utilizam um recipiente plástico que de repente é mais prático para você aí que não tem a prática de manusear vidro, de pegar em aquário, enfim, pode usar um recipiente plástico. Porém, esse ambiente, na verdade, ele tem que estar livre de matéria orgânica. Então não pode ter aquela sujeirinha no vidro, aquele limozinho, aquele biofilme. Não pode ter filtragem, não pode ter nenhum elemento filtrante. Você ali é vidro, água, peixe e oxigênio. Por quê? Porque como ele realiza ali um processo de oxidação, ele também vai consumir ali oxigênio do teu sistema. Então, uma oxigenação suplementar também é indispensável na hora de você dar um banho longo ali no seu disco de permanganato de potássio. Outro detalhe importante que você precisa saber é que a água que você vai utilizar para dar o banho de permanganato no seu disco, ela não pode ser condicionada. Ela não pode ter nenhum tipo de condicionador, porque ele vai ocasionar e causar a oxidação precoce do teu permanganato de potássio. E o objetivo é ter ali um tempo de oxidação o mais longo possível para você ter ali um efeito legal, para você ter eficiência no teu trato. Então,
A água que você vai utilizar para dar o banho de permanganato no seu acaradisco, ela tem que ser declorada naturalmente. Você pode usar uma bomba de circulação, você pode utilizar um compressor com a pedra porosa ali, jogando aquelas bolinhas de ar para facilitar ali a saída do cloro da água. Então essa água, ela não pode ter nenhum prime, anticloro, tiosulfato de sódio, você vai anular ou até oxidar o teu permanganato de potássio imediatamente. Colocou o PP na água ali, ela já fica escura. Então, como é que você sabe, né, que oxidou? Quando ele é anulado, a água fica transparente. É bem fácil você enxergar isso. Ela de um tom roxo, ela passa para transparente. Quando ele oxida, a água, de acordo com o tempo de oxidação, a água vai ficando do tom roxo e vai escurecendo. Vai chegar no momento que ela vai ficar marrom, cor de chá, como se fosse aquela água da terminália catapá da folha de amendoeira. Isso aí indicou que o permanganato já atingiu ali o seu ponto máximo de oxidação e a partir dali ele não faz mais efeito. Então você vai ter que ou fazer uma TPA ou vai ter que, eu indico na verdade sempre uma TTA. Então, além de um ambiente livre de matéria orgânica e bem oxigenado, você precisa também tomar outros cuidados na hora da aplicação do permanganato de potássio. O disco, o teu acaradisco, o indicado é que ele esteja jejum, é que ele esteja pelo menos 24 horas antes do banho de barriga vazia, sem ser alimentado. Porque o permanganato de potássio, ele age externamente, mas também ele é absorvido pelo peixe. Tudo que está ali na água, o peixe vai absorver. Então ele também vai agir internamente. Se o teu peixe, se o teu acaradisco está de barriga cheia, pode ocorrer uma reação interna. O abdômen do teu disco ele vai inflar, constipação ou até mesmo um indicativo de que teu peixe está tendo ali um ataque bacteriano interno. O permanganato de potássio ele não vai causar um ataque bacteriano interno, mas ele pode desequilibrar ali a microbiota do intestino do teu acaradisco internamente. Então pode causar, se ele está ali com muitas fezes no trato intestinal, se ele está de estômago cheio, pode causar um ataque bacteriano interno. Então toma cuidado com essa questão do jejum. É muito importante o peixe estar ali de barriga vazia, com o trato intestinal vazio, antes de levar um banho de permanganato de potássio. Outra questão importante é a associação do sal junto com o banho. Então é indispensável a utilização do sal quando você aplica o permanganato de potássio. Por quê? Porque principalmente quando você vai ali utilizar o PP para combater parasitas externos, ectoparasitas, o dactilogírus, os girodáctilos, protozoários, porque eles não ficam fora no muco. Os vermes, por exemplo, dactilogírus, os girodáctilos, dactilogírus udibrânquia, ele fica ali na lamela branquial, abaixo do muco. Os girodáctilos, o verme de pele, ele está ali na pele do acaradisco, então ele está abaixo do muco. Então, o banho longo de permanganato de potássio, ele tem a finalidade de sair tirando o muco do peixe para chegar lá no seu objetivo, no parasita, no ectoparasita. Então, o sal vai ajudar a tirar esse muco, a reduzir esse muco, estimular o peixe a produzir mais muco. Então, o peixe fica ali trocando muco e nessa troca de muco é que o permanganato de potássio consegue atingir ali os parasitas. Então, principalmente nas brânquias, as lamelas branquiais, elas são bem protegidas por muco. Então, às vezes, você dá um banho de permanganato de potássio, é um detalhe muito importante. Um banho somente não vai resolver o teu problema. O trabalho com permanganato de potássio ele tem que ser também sistemático, como se fosse uma vermifugação. Quantos dias, quantas aplicações serão necessárias? Aí vai de acordo com o ciclo do parasita em questão. Por exemplo, o dactilogírus, o verme de brânquia, ele completa o ciclo na faixa de 28, 29 graus em aproximadamente 3 dias. Então, o ideal é você ali dar intervalos de no máximo 2 dias para dar outro banho de permanganato de potássio e pelo menos ali uns 3, 4 banhos para combater o dactilogírus. E isso também não significa que aquele tratamento
vai ser totalmente 100% eficiente, perfeitamente eficiente, porque tem essa questão do muco. Então, se a questão do sal, ela entra aí muito importante nesse sentido, nessa questão de facilitar a penetração do permanganato de potássio, fazer com que o permanganato atinja ali o alvo ou parasita em questão, facilite esse processo. Então, ali, para 2 miligramas de permanganato de potássio por litro, você vai utilizar ali entre 2 a 5 gramas de sal grosso por litro durante o banho. Entre 2 a 5 gramas, por quê? Porque vai depender ali da tolerância, de como está o estado do teu peixe, como ele vai tolerar aquele sal ali. Então, se o peixe já está ali muito debilitado, se já está ali no estado ali de covalência avançado, então eu não indico você utilizar uma salinidade muito alta. Você utiliza ali 2 gramas por litro, está ótimo. Se o peixe está bem ali, você vai fazer uma quarentena, o permanganato de potássio ele pode ser utilizado durante a quarentena, uma ferramenta excelente. Tem um vídeo bacana aqui no canal que eu falo, indico o permanganato de potássio para limpeza externa durante a quarentena. No nosso vídeo aí falando sobre quarentena. Então, o sal associado ao PP externamente é indispensável durante a sua utilização. Outro cuidado importante que você precisa tomar para utilizar o permanganato de potássio é observar se seu disco não apresenta nenhum ferimento externo, porque vai queimar. Se teu peixe já está com a ferida ali, primeiro tu trata aquela ferida, espera cicatrizar, utiliza aí um antibiótico, um cicatrizante, para depois utilizar o permanganato de potássio, porque ele vai queimar, ele vai machucar mais ainda o teu peixe se ele tiver ali com uma ferida ali antes de ir para o banho. Então, o acaradisco, ele não pode ter nenhuma ferida ali para receber um banho longo de permanganato de potássio. Além de queimar a ferida do teu disco, se teu disco tiver ferido, o permanganato de potássio em excesso, ele pode queimar as lamelas branquiais do teu acaradisco, ele pode causar hiperplasia branquial, que é a queimadura. Você vai ali inutilizar aquela região da lamela branquial, não cicatriza, não volta mais. Então, toma muito cuidado na hora de pesar, tem que ter precisão. 2 miligramas por litro, muita atenção a esse dado, muita atenção a essa concentração. Então você separou lá um aquário hospital, livre de matéria orgânica, oxigenação suplementar, deu um jejum no teu disco 24 horas antes, pesou direitinho o permanganato de potássio, aplicou ali na água junto com o sal. E agora, durante o banho, o que é que você precisa saber? Bem, durante o banho é importante que pelo menos nas primeiras horas você esteja presente, observando a reação do teu acaradisco, como ele está reagindo ali àquele banho. Se ele tiver com uma carga parasitária grande ali, muito dactilogírus na brânquia, ele vai esboçar uma reação ali, ele vai ficar ofegante, ele vai sentir muito aquele banho de permanganato de potássio. Então, toma cuidado, fica presente, não coloca o permanganato e vai-se embora lá. Fica observando ali, pelo menos nas primeiras horas, o comportamento do teu acaradisco. Ele fica ali, apresenta um pouco de desconforto, é normal, dá uma nadadinha para um lado, para o outro, dá uns pinotes às vezes no aquário, é normal. Né? Até porque, se o permanganato de potássio ele for prejudicar ali o teu disco, ele não é de imediato. Você não coloca e o peixe vai lá, deita e morre. Até porque existem banhos curtos de permanganato de potássio com concentrações altas. Eu não indico esse tipo de banho para acaradisco. Um detalhe importante na utilização do banho longo de permanganato de potássio é você ter em mãos a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Eu indico água oxigenada porque o peróxido de hidrogênio ele é perigoso, a sua manipulação também ali exige alguns cuidados. Então compra ali água oxigenada a 7 a 9%, enfim, ela vai ali anular o teu permanganato de potássio, o efeito do PP durante o banho, caso aconteça alguma reação, caso o peixe deite. O acaradisco, como eu falei, ele não morre de repente durante o banho de PP. Ele vai para o fundo do aquário, ele vai ficando de lado, ele deita. Então isso é um processo que leva vários minutos. Então, se você notar
que o teu disco foi para o fundo do aquário durante o banho do PP e ele está começando a ficar de lado, a inclinar, você vai ali e anula o PP com a água oxigenada. A concentração é 1 ml para cada 50 litros. Você pode utilizar menos. Eu indico sempre, aqui eu faço assim, eu não anulo o PP depois do banho com água oxigenada, com peróxido de hidrogênio. Eu faço uma TTA. E como eu faço uma TTA, eu vou tirar completamente ali, aquela água ali, vou tirar praticamente toda a água do ambiente. Quando está ali 2 dedinhos de água, bem pouquinha água, quando eu estou completando, eu pingo 2 gotinhas, 3 gotinhas de água oxigenada e a água já fica bem transparente. Para não ter que usar muita água oxigenada, enfim, não tem sentido, na minha opinião. Eu não vejo sentido em um aquário estar ali, cheio de permanganato de potássio, o peixe ali depois do banho, eu neutralizar aquele permanganato de potássio, se eu vou ter que fazer uma troca de água pesada depois. Então, é muito importante, né, esse detalhe. Também, após o banho, você precisa realizar uma troca grande de água. Então, eu vou falar para vocês como é que eu uso o permanganato de potássio aqui na minha criação, aqui na Discos e Aquariofilia. Eu utilizo o PP para limpar matrizes, para fazer quarentena quando eu recebo peixes novos para a formação de novas matrizes. Eu começo a minha quarentena sempre com permanganato de potássio, limpeza externa, claro, quando o peixe não apresenta ali sinais de algum ferimento ali externamente. Utilizo permanganato de potássio principalmente na minha larvicultura, na minha alevinagem. Existe aí uma questão que é clássica na larvicultura do acaradisco, diria assim, que é a síndrome dos 30 dias. Inventaram aí, criaram esse nome fantástico, síndrome dos 30 dias. Parece que é uma coisa que foi criada para assustar, né? Quem está ali criando o acaradisco. Mas não tem nada de síndrome. O que acontece é que até os 30 dias, os 45 dias ali, 60 dias de vida do acaradisco, ele é muito suscetível ao ataque do dactilogirus. O dactilogirus ele fica ali só esperando o desenvolvimento pleno ali do arco branquial para começar a parasitar ali, a atacar o teu acaradisco. Aí você faz, mas aqui não tem dactilogirus. Tem. Olha que tem. Todo sistema tem dactilogirus. Todo sistema tem dactilogirus. Guarde isso aí que eu estou lhe falando. Né? Então, aqui, quando eu faço aqui a minha larvicultura intensiva, lá no Instagram, vocês podem entrar lá no meu Instagram, @discos e aquariofilia, vocês vão ver que eu faço a minha larvicultura sem os pais e eu utilizo o permanganato de potássio a partir de 15 dias de vida, de nado livre, eu já entro com um banho longo de permanganato de potássio. Lá no meu Instagram, da Discos e Aquariofilia, tem lá no destaques lá sanidade. Então dá uma olhada lá nesse destaque. Tem lá passo a passo todas as etapas da aplicação do banho longo de permanganato de potássio que eu faço aqui na minha larvicultura, na minha levinagem. Então tem lá eu pesando, tem lá eu falando, explicando alguns detalhes, algumas ponderações. Então dá um pulo lá no nosso Instagram, @discos e aquariofilia, lá nos destaques sanidade, e você vai ver lá a sequência de um banho de permanganato de potássio e um monte de filhotes aqui, um bocado de aquário de filhotes aqui para você que ainda tem medo, ainda tem receio de usar o permanganato. E não tem problema nenhum, depois eu mostro lá os peixes depois do banho. Enfim, dá uma olhada lá, que é um material bem interessante. Vale a pena você ver esse processo, até para perder o medo. Eu confesso que eu tinha muito medo de utilizar o permanganato de potássio. Depois que você vai utilizando ali, depois que você vai vendo os resultados, principalmente na larvicultura, você vai adotar ali definitivamente o permanganato de potássio ali no teu manejo, vai fazer parte da tua rotina ali, como faz parte da minha rotina, da minha larvicultura aqui na Discos e Aquariofilia. Então não tem nada de síndrome dos 30 dias, é que nesse período
o disco ele é atacado pelo dactilogírus, e como ele ataca as brânquias, e as brânquias é um órgão ali extremamente importante nesse processo de crescimento, de desenvolvimento inicial, porque ele tá ali, ela absorve minerais, nutrientes e principalmente o oxigênio, ela vai retirar o oxigênio da água. O peixe, o acaradisco, nessa larvicultura, nessa fase larval, pós-larval, na fase de alevinho, o oxigênio ali é fundamental para trazer ali a energia, o crescimento do animal para a sua fisiologia de uma maneira geral. Então, quando o dactilogírus ataca ali as brânquias nessa fase de vida do acaradisco, ele causa hiperplasia branquial, e aí é um caminho sem volta, não tem volta. E aí os discos é muito comum, quase que semanalmente eu sou procurado por criadores, por robistas, que vão ali e conseguem reproduzir o acaradisco, e naquela fase inicial de vida vão perdendo aos poucos. Dia após dia vão caindo lá, os filhotinhos vão ficando magrinhos, vão escurecendo, vão se fechando, ficam no cantinho do aquário. Então, o Gabriel Pousada, lá da Jack Watley Discos, ele tem um vídeo bem bacana também, que ele fala da 30 Days Syndrome, que é a síndrome dos 30 dias lá. O inglês tá meio fuleiro, mas aí... E ele fala lá sobre, ele mostra também a utilização do permanganato de potássio. Então assistam esse vídeo lá no canal do Jack Watley, aqui no YouTube, né? Aqui no YouTube. E o Gabriel Pousada também fala, dá uma aula bem bacana ali sobre o permanganato de potássio, que nessa fase do acaradisco, nos primeiros 45 dias, 60 dias de vida, é uma ferramenta, eu diria que indispensável. Você vai ver que você vai reduzir a sua taxa de mortalidade durante esse período, você vai ver um crescimento mais rápido, um crescimento mais homogêneo. Os alevinos, as pós-larvas, eles ficam bem ativos logo após o banho de permanganato de potássio. Então, banho de PP durante a alevinagem do acaradisco é vida. Então, fica aí a dica do permanganato de potássio para esse período aí crítico. Diria que um dos maiores gargalos na cadeia produtiva do acaradisco, o permanganato de potássio vai te ajudar muito a superar aí esses primeiros dias. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal para dar aquela força. Segue a gente lá no Instagram, @discosaquariofilia, e até o próximo vídeo.